Olá, seja bem-vindo! Com cerca de 24 milhões de habitantes acima dos 60 anos, o Brasil ficou em 56º entre os melhores países do mundo para envelhecer. O levantamento e classificação, que leva em conta 96 nações, foi divulgado em estudo Global Age Watch Index, do Instituto de Apoio ao Idoso HelpAge International. Em relação ao ano passado, o Brasil subiu 2 posições. O líder do ranking é a Suíça, seguido por Noruega, Suécia e Canadá. E o pior é o Afeganistão. A ampliação do acesso a serviços de saúde e saneamento nos últimos anos está encaminhando nosso país para se configurar com mais idosos do que crianças. A expectativa do IBGE é de que até 2055 o número de pessoas com mais de 60 anos supere o de brasileiros com até 29. O Instituto aponta que em metade dos idosos que moram no Brasil faz parte da classe média e tem boas condições de vida. Eles estão voltando a estudar, investir em lazer ou voltar para o mercado de trabalho. 17% do total da população brasileira, 24 milhões de pessoas, tem mais de 61 anos. O Rio Grande do Sul é o estado que tem mais idosos. E você sabe qual é a cidade com o maior número de pessoas acima de 60 anos? Coqueiro Baixo. 3 em cada 10 habitantes tem mais de 60 anos. 3 vezes a média nacional. E proporcionar qualidade de vida a essa população é um dos principais objetivos do C3, que começou em 1991 através de uma pesquisa que é o Centro de Extensão e Atenção à Terceira Idade da Universidade Católica de Pelotas. E entre nós, a coordenadora do C3, Sulanita Arruda, e o professor universitário, também voluntário do C3, Manuel Jesus. Queria agradecer imensamente a presença dos dois aqui no nosso programa e começar falando com a Sulanita. Como é que foi esse início desse centro que traz tanto orgulho para nós aqui pelotenses? Realmente, então, em primeiro lugar, agradeço o convite, uma boa noite aos telespectadores da TV Cidade, é um prazer estar aqui mais uma vez e dizer assim que a universidade, por ser uma universidade comunitária, ela sempre se preocupou muito com a sociedade de um modo geral. Então, nos meados dos anos 90, foi quando a população idosa do Brasil começou a crescer muito, a aparecer como um número significativo. A velhice ela sempre existiu, né? Mas como um segmento com um número importante foi a partir de 1990 no Brasil. Então a universidade, como sempre, esteve atenta a todas as necessidades da sociedade, então se pensou que a universidade teria que oferecer alguma coisa a esse segmento idoso. Então foi nesse momento, em 1990, que o criador e idealizador do C3, o doutor Geraldo Oliveira Leite Neto, escreveu um projeto de extensão pensando em que a universidade desenvolvesse um projeto de educação permanente para esses idosos. Então, em 1991, como uma primeira ação do C3, né, se pensou a pesquisa que daria o perfil desse idoso pelotense, né? Então, em cima desses dados da pesquisa, né, que foi epidemiologia da terceira idade, se levantou que os idosos de Pelotas, para os idosos de Pelotas existiam poucas atividades, né, que o idoso estava muito isolado, que estava muito sozinho, que estava muito abandonado, sem coisas realmente para fazer. Então foi nesse momento, em cima desses dados de pesquisa, que foi criado o C3, e a sua primeira ação, então, para a comunidade foi criar grupos de convivência para idosos, né, nas comunidades dos bairros em 4 bairros periféricos de Pelotas.
O centro, né, que está completando nesse mês agora 25 anos, e não é pouco tempo não, né? Como é que vocês mantêm? Porque o Manuel Jesus, ele faz parte de voluntariado, eu já vou conversar com ele, mas vocês têm muitos voluntários, né, no C3, no centro. O C3, então, como eu te disse, começou com esses grupos de convivência, e só que como os grupos começaram a crescer muito, então em 2001, né, o C3 então reformulou todo o seu projeto e se transformou num centro de convivência para idosos. Então hoje nós temos esse centro de convivência, atendemos em torno de 400 idosos, passam pelo C3, por esse centro de convivência, né? E esse centro, então, ele oferece 26 oficinas, né? E essas oficinas são coordenadas por voluntários. Nós temos mais de 30 voluntários, né, entre voluntários e monitores dessas oficinas, e um desses voluntários, né, foi o professor Manuel Jesus, que esteve conosco por um tempo, né, que é palestrante, né, que é palestrante, na programação, né, dos programação 25 anos. festiva dos 25 anos, mas ele por um tempo ele coordenou a oficina de espiritualidade, né, que as pessoas gostavam muito dessa oficina, né, e ele pode falar melhor. E eu até digo assim que se não fosse esses voluntários, né, o C3 com certeza não seria o que ele é hoje, porque são esses voluntários que dão vida ao C3. Vamos conversar, né, então um pouquinho. Então, eu acho que o papel do trabalho voluntário, né, o papel dos voluntários nessa caminhada, porque são 25 anos do C3, ele é o maior projeto de extensão da universidade, né? Ele é um projeto permanente, vinculado à pró-reitoria acadêmica da Universidade Católica, e dela recebe todo o apoio, né? E eu acredito que se não fosse essa aposta que a universidade faz para manter esse projeto, né, porque a universidade não recebe nenhuma verba de nenhum local, né, ela mantém esse projeto sozinha, né, se não fosse o apoio da universidade nesses 25 anos, né, sempre dando visibilidade às nossas ações, né, e se não fosse o trabalho incansável desses voluntários, com certeza o C3 não teria chegado até aqui e não seria o que é hoje, um projeto conhecido e reconhecido pela comunidade, não só de Pelotas, mas de toda a região. Inclusive a gente está pela internet, né? Então as pessoas que estão conectadas vão poder conhecer o projeto, né? Em qualquer canto do planeta. E como é que foi essa tua entrada, Manuel Jesus, nesse voluntariado, nesse projeto? Eu na verdade estou em pausa, assim, né? Agora tu estás em pausa. Eu entrei em pausa em 2013, final de 2013, até 2013 eu trabalhei com oficina, provocado por uma voluntária do próprio C3, que era a Marli. A Marli fazia essa oficina de espiritualidade, ela também teve um problema de saúde, e aí ela parou durante algum tempo e me propôs da gente retomar, né, auxiliando a ela. E eu, no final de 2013, tive um problema de saúde também, precisei passar por uma cirurgia no início de 2014, e aí tive que entrar em pausa, né, aí me pausaram, né, para dar uma segurada. Mas como foi dito, o interessante do trabalho da Católica com relação aos idosos é exatamente de motivar mais gente para trabalhar, que seriam os voluntários. Quer dizer, na verdade, assim, tem coisas que o homem põe e Deus dispõe, como diz o gaúcho, né? Muita coisa assim vem porque exatamente tem essa proposta das pessoas de se engajarem num trabalho que daqui a pouco tu te apaixona. Né? Te apaixona porque tu está vendo muita pessoa idosa que poderia estar, né, tem a brincadeirinha aquela, né? Eu podia estar roubando, eu podia estar na rua, eu podia estar matando, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Não, peraí, as pessoas encontram alternativas para existir. Né? A Sulanita é muito malvada com relação a isso, né? Que ela fala nos velhos, né? Nos idosos, né?
Bom, a gente chega aos 60 anos, que nem eu cheguei agora, e a gente está no alvorecer da terceira idade, né? Literalmente no alvorecer da terceira idade. Vamos botar um nomezinho mais bonito. Mais bonito, né? E não se sente, né? É. A idade. Mas porque a idade também é espiritual, né? É uma coisa de mente. Eu só estou judiando com a Suzanita porque, na verdade, eu detesto a expressão terceira idade. Né? Então tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, daqui a pouco vão quinta, sexta, e vai uma sim, sequência. sim. Né? Não, é idoso mesmo. Olha, o corpo já não faz mais tudo o que tu quer, uma série de coisas assim. A Sulanita estava citando a mudança que aconteceu desde que o C3 iniciou, né, até agora. E isso eu vejo porque eu acompanhei meu pai e minha mãe. A minha mãe está com 90 anos hoje, tá? E o meu pai faleceu com 85 anos de câncer. Né? E eu acompanhei os dois nessa etapa e isso me despertou. Isso me levou muitas vezes a pensar coisas que eu fui dizer nas palestras que eu fazia. Então eu trabalho, eu já estou aposentado, eu trabalho com comunicação motivacional. Tá? Então essa palestra, por exemplo, que eu vou fazer agora para o pessoal do C3... Que é no dia 30, né? No dia 30, né, na próxima quarta-feira. Eu já fiz junto ao Cursilho de Cristandade, eu já fiz junto ao Voltando à Sala de Aula, eu já fiz junto ao Rotary Club, né? Porque as pessoas têm interesse de saber o que está acontecendo efetivamente com aqueles que chegam com 60 anos. Né? Não quer o pessoal mais somente ir sentar nos bancos ali ficar jogando dama na praça. Na praça ou no calçadão vendo as gurias passar. Ver as gurias passar é bom. Né? Sim, mas só isso também não dá, né? A gente aqui tem o privilégio de ver duas gurias assim, ao mesmo tempo. A gente já ganhou um dia, né? A noite, a semana. Mas eu acho que as pessoas não querem mais somente isso. Né? Então, e que bom! A gente está vendo o seguinte, nós tivemos durante muito tempo uma indústria do remédio. E as pessoas estão se dando conta, por exemplo, que fazer atividade física hoje é um remédio. Que elas estão deixando de fazer uma série de coisas, ou de consumir uma série de coisas de remédios, porque estão fazendo caminhada, estão indo para a academia e assim por diante. E eu vejo, porque eu pratico academia, estou na academia, eu vejo entrar uma série de pessoas. Né? E o benefício, vejo benefício. Né? E não só para o corpo, para a cabeça, para conhecer novas pessoas, né? Produz endorfina, né? Direcionar, uma série de coisas assim. E não só academia, né? Dança. Mas, dança, por exemplo, o C3 tem o grupo de dança cigana, tem a dança do ventre. Inclusive, né? Eu vi um tem vídeo dança de ritmos variados. Então, assim, a gente, pegando esse gancho, né, Manuel, a gente vê que eu que comecei desde das primeiras atividades do C3, 25 anos atrás, né, o perfil daquele idoso, né, daquele velho, que vocês pesquisaram, né, como é que era, né, o nome que queiram dar, né, era completamente diferente das pessoas, dos idosos de hoje. Sem uma perspectiva, né? Isso, aquele idoso mais acomodadinho, mais quietinho, que estava ali esperando a morte chegar, né? Literalmente. E até assim, eu me lembro que um desenho que tinha, que era muito comum a gente ver quando se falava em idoso, né? Era aquela cadeirinha de balanço, aquele pijaminha listrado. Isso não é mais, e por isso o cabelinho esses branco, velhos, né, de agora, ou esses idosos, ou essas pessoas da terceira idade, seja o nome que queiram dar, né? Porque tudo é a mesma coisa, né? Com certeza. Mas hoje é completamente diferente. Por isso as pessoas não querem ser chamadas de velhos. Por isso as pessoas não querem ser chamadas de idosos. Elas preferem dizer que são maduras, que estão vivendo o esplendor da sua maturidade. E é isso mesmo que né? Porque a gente vê essas pessoas chegarem no C3 com disponibilidade, com disposição, querendo aprender e querendo ensinar, querendo trocar, né? Querendo participar dessa vida de hoje. Então, esses velhos de hoje, né? Usando a palavra velho, que muitos não gostam. Eu não gosto. Eu não tenho nada contra a palavra. Eu não gosto também. Hoje até estava dando uma propaganda na TV que diz bem o que eu penso. Não é a palavra que tem que ser mudada. O que nós, idosos, velhos, como eu sou, porque já entrei nessa fase da vida, né? O que nós temos que mudar é o significado dessa palavra. Né? Nós temos que derrubar alguns preconceitos e mostrar que nós, velhos, ainda somos úteis, que nós somos cidadãos, que nós podemos produzir, que nós podemos aprender e que nós queremos, sim, respeito. Né? Mas não que as pessoas respeitem os nossos cabelos brancos, porque os meus eu pintei. Sim.
Né? Eu quero que as E pessoas... os meus desapareceram. E os teus sumiram, caíram. Mas eu quero que as pessoas me respeitem como um ser humano. Como um ser humano que eu sou, independente da minha idade cronológica, né? Sim. E esses idosos de agora estão fazendo. Até porque tem mais qualidade de vida, aumentou a faixa etária, né? Mas aí é que eu acho que é uma mudança muito grande. Eu me lembro do pai ainda conceituar as pessoas idosas como aplastadas. Aplastado é bom. Aplastado, quer dizer, acomodadas. Aquele que se acomodou, sim, aquele que já não vê mais perspectiva de vida, aquele que... tá bem, né? Um aplastado. Só que hoje, né, os aplastados já não são mais assim. Não. Né? Bom, só que esses 25 anos, né, em que o C3 existe, foi realmente mudou o perfil, uma mudança, né? completa. No paradigma, né? Sociedade eu me toda. recordo, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar a questão da terceira idade, eu me lembro que em muitos municípios, por exemplo, Canguçu, que é aqui próximo a nós, né? Canguçu, cerca de 70% da população morava no interior e dependia de uma pessoa idosa para sobreviver por causa da aposentadoria do coitado, se fosse for agora. Mas é para ver a desvalorização, ainda, né? Ainda hoje tem muitas famílias que a única renda fixa que tem é a aposentadoria do idoso. E aí esse perfil foi trocando assim um pouco, porque hoje, por exemplo, assim, tu não tem mais somente a renda de uma pessoa. Então, muitas vezes, se tu está no interior, tu tem a renda do marido, da esposa, né? Da pensionista. A pensão de um e assim por diante, né? Ou um filho que tem alguma deficiência, alguma coisa, e tem mais um salário mínimo. Então, até 3 salários, né? Pode ter. Então, tem uma espécie de renda diferente. E isso está dando diferencial. Está dando diferencial. Por outro lado, tem problemas, né? Por exemplo, a gente não tem mais produção no interior que a gente tinha. Né? Mas, em compensação, as pessoas têm um diferencial de vida, assim, tem qualidade de vida. Tu vai para o interior, tu já tem internet, né? Tu tem televisão. Luz, né? Que não existia, para começar, a luz, energia elétrica que não tinha. Né? Tem telefonia. E aí, o que eu achei interessante esses dias, numa palestra com o pessoal voltando à sala de aula, né? Eu digo isso assim, eu acho muito legal. A gente tem que pensar o seguinte, não é o que o instrumental nos atropele, é nós utilizarmos do instrumental. Então o pessoal diz, eu não sei usar computador. Aí o celular que muda não também, sabe, vai aprender. Mexer. Porque isso são coisas que é deste tempo. E se nós estamos vivos nesse tempo, esse tempo também é nosso. Então eu não posso ficar me transportando para um tempo tipo, no meu tempo era assim. Não, o meu tempo é agora também. Claro. Esse tempo também é meu. Então eu preciso me apropriar dessas coisas, porque senão eu fico à margem. Sim. Né? E é isso que acontece muitas vezes com o aí idoso. Tu tens que colocar o idoso no interesse, realmente isso que está dizendo a Solanita. Quer dizer, se ele se interessa por alguma coisa, se ele vê o seguinte, olha, vou aprender computador. Não, para que isso, né? Não, mas peraí, olha, tu vai aprender uma máquina de escrever mais sofisticada, tu pode guardar os teus textos, pode fazer o teu diário, pode fazer pesquisar. Aí tu vai para a internet. Mas para que eu vou usar a internet? Eu não quero andar que nem gurizinho na internet. Não, tu vai poder falar com o teu filho que está em tal lugar, com o teu neto que está em tal lugar. Descobrir amigos que faz muito tempo que não vê. Que tu não via, né? E assim por diante. E aí, né, surge a história do Smart, né, que eu falo seguidamente nas minhas palestras. Né? Eu digo, olha, pegue o Smart e pense assim, olha, é um instrumental fantástico. Vocês vão ter ali rádio, um lugar para guardar as músicas de vocês, um lugar para guardar os livros de vocês, para assistir televisão, para ver os filmes de vocês. Quando é que vocês podiam imaginar que vocês iam ter um instrumental na mão? Por isso que a gurizada não larga. Né? E eles muitas vezes não entendem. Não. Até porque não se atualizaram, mas muitos, acredito até que a maioria já está inserida. Acho que ainda existe, principalmente o Smart, né? Existe uma dificuldade, porque às vezes assim, minha cabeça não dá mais para isso, não consigo, né? Então, assim, a gente só não consegue aquilo que a gente não quer. Né? E dificuldades todos temos, né? Só que a gente precisa ter um pouco mais de paciência. Eu sempre digo, nós temos uma oficina de informática, é uma das nossas oficinas, e eu sempre, na abertura do ano, eu sempre vou para fazer uma fala para o pessoal e pedir para aquelas pessoas que estão ali que elas tenham paciência para aprender. Porque às vezes a pessoa começa, não dá, minha cabeça não dá, não quero mais, eu não vou conseguir. Né? Elas precisam ter paciência com elas mesmas. Com elas mesmas. Por quê? Porque cada um tem um tempo de aprender. E normal. Tenho tu tem outro, ele tem outro. E normal, não tem nada a ver com idade. Isso. Né? E existem pesquisas que mostram
que a capacidade de aprendizado é a mesma do período quando a pessoa começa a aprender a mexer no computador, lá com 4, 5 anos, que hoje as crianças se alfabetizam. Sim. Com 4, 5 anos estão alfabetizados porque estão mexendo lá no computador, né? E nos dão aula. E nos dão aula. E com 80 anos. Claro que a gente sabe das nossas limitações, a gente sabe que a nossa memória não é mais a mesma, que a gente é mais lento, que a gente precisa, às vezes, tomar nota das coisas. Do passo que nós viemos de uma época em que isso não existia, que nós tínhamos medo de mexer no rádio. O rádio na minha casa, lá em casa, na minha mãe conta era também. Numa prateleira bem alta, porque para as crianças não mexerem para não mexer. Então, os idosos, né, e eu me lembro disso, os idosos, as pessoas que têm mais idade do que eu, eles têm medo de mexer, porque tem medo que vai estragar. Não vão saber desligar. Então, eu acho que essa oportunidade a universidade dá, porque a nossa oficina é a única oficina que funciona fora do centro de convivência. A universidade, então, abre as suas portas, né, abre o laboratório de informática, são 2 turmas com 25 pessoas cada uma, para que as pessoas aprendam, sem tempo determinado. Sim. Cada um pode passar lá 1 semestre, 2 semestres, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quanto tempo quiserem. O importante é que as pessoas não desistam de si. Com certeza. Que elas pensem, não, eu vou aprender, eu posso até demorar um pouco mais do que a Fernanda, porque a Fernanda tem mais facilidade, ela é mais jovem do que eu, mas eu também vou aprender, porque a gente só aprende aquilo que tem interesse. Isso mesmo. A gente só grava aquilo que é bom para nós. Então, se de repente eu descubro que eu vou poder fazer um contato com o meu sobrinho, com o meu neto que está fora do Brasil, né? Eu me lembro que eu não tinha Facebook há uns anos atrás. A minha filha foi fazer uma viagem internacional. Disse, mãe, tu vai ter que ter Facebook. Eu, não quero Facebook, não vou saber mexer nisso aí, aquelas desculpas que a gente dá. Bom, se tu quiseres te comunicar comigo, mãe, porque uma ligação internacional é muito cara. Sim. Tu vais ter, eu vou fazer um Facebook para ti e tu vais ter que aprender a mexer. Como eu tinha interesse, ligeirinho aprendi. Sim. Então eu acho que é bem isso, né? Nós que somos da terceira idade, né? Nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Isso é comprovado que a nossa memória se modifica, que os nossos neurônios morrem por dia, milhões morrem por dia. Né? Mas também se descobriu agora que a nossa memória ela tem uma plasticidade e que a gente tem neurônios que a gente nunca iria usar e que se a gente estimular esses neurônios, se a gente fizer novas conexões, a gente não resgata aqueles que morreram. Morreu, está morto. Mas a gente pode ativar esses neurônios que nunca foram ativados. Então, por isso que é tão importante estudar. Por isso que a gente sabe que os idosos que fazem línguas, que sabem falar mais de uma língua, e por isso o C3 tem 2 oficinas de línguas, nós temos espanhol e temos inglês agora, começamos uma oficina de inglês, né? Eles têm uma memória muito mais privilegiada. E este é o novo velho. Gostei. Vamos encerrar esse bloco com isso? Este é o novo velho deste momento. Então tá, a gente vai para um intervalinho, né? A gente vai para um intervalo e voltamos a falar sobre os 25 anos do C3. Sabe aquele prato bonito, com aroma e sabor deliciosos? Tudo feito na hora, com cozinha aberta onde você vê seu alimento sendo preparado. Só no Picanha Express. Pratos à la carte de grelhados de picanha, filé, alcatra, lombinho e frango, além do prato do dia. Todo dia um prato diferente. Maminha ao molho, massas, estrogonofe e todas as sextas, pratos com peixe. O Picanha Express está em 2 endereços. Na Rua General Teles, 755, bem no centro de Pelotas, onde atendemos de segunda a domingo, das 11 às 14h30 e de terça a sábado, das 19 às 23 horas. Também aberto nos feriados. E na Rua 15 de novembro, 732, esquina Cassiano, com atendimento de segunda a sábado, das 11 às 14h30.
Teleentrega 3305-3186. Acesse o nosso site e fique por dentro das delícias do nosso cardápio. www.picanhaexpress.com. Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Consulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Consulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Chornac Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos com o programa Entre Nós, que hoje está falando sobre os 25 anos do C3. A gente conversa de bastidor, é super bom, né? A gente conversa a jogar ideias e tudo. Quando a gente falava no começo do programa que muitas pessoas que chegam até o C3 chegam com disposição, chegam alegres, têm muito para oferecer, mas também tem aqueles muito deprimidos, muito sozinhos. Tem. Né? Tem e muitos. Que descobrem lá um segundo lar, de repente. Muitos desses idosos chegam encaminhados, muitas vezes, pelo seu psiquiatra, ou até trazidos pelos seus filhos, né? E que chegam realmente deprimidos, né? Ou então, às vezes, nem sabem o que tem, né? Porque não foi diagnosticado a depressão, foi diagnosticado como uma tristeza que é comum na velhice. Não é comum. Né? A depressão, ela é uma doença que tem que ser tratada, ela tem que ser tratada com medicação e com psicoterapia. Né? Não é só tomando o remedinho, aquele que o meu vizinho toma e que ele tomou e que melhorou. Ou então tratada com psicotrópicos, né? Com ansiolíticos, usados indiscriminadamente. O idoso ele tem que ser bem diagnosticado e, infelizmente, muitos profissionais não diagnosticam essa doença ou então acham que essa tristeza, vamos dizer assim, ela é normal na terceira idade em função de muitas perdas que o idoso sofre, né? Não só perdas físicas, mas com perdas de entes queridos, né? Em função até às vezes da própria aposentadoria, que a gente sabe que a aposentadoria também tem um peso e que muitas vezes leva à depressão e até às somatizações de algumas doenças. Muitos desses idosos chegam deprimidos, né? Chegam usando muita medicação, né? Às vezes até achando que não vão conseguir participar das atividades porque vêm aquelas pessoas que já estão há um tempo, né? Alegres, felizes, eles parecem que não vão se encaixar naquele grupo de pessoas tão alegres, né? E tão participativas, mas eles conseguem sim. Isso pelo próprio depoimento de alguns, né? E às vezes a gente vê assim, eu digo sempre, eu queria tirar uma foto quando eles chegam e uma foto depois de eles estarem um tempo lá. Pelo que eles trazem até de depoimentos, assim, que passaram a viver de novo, que encontraram uma razão para viver. Porque os filhos crescem, vão embora, os netos também, né? E muitas vezes o idoso fica sozinho, abandonado,
né, sem ter um objetivo na vida. Muitas vezes, tudo que eles tinham era o trabalho, e muitas vezes com a aposentadoria, né? A aposentadoria, ela acarreta muitas perdas, né? Não perdas só do status, sim, né? Mas de ocupação daquele tempo, isso, né? Ocupação do tempo livre, dia. E de repente aquele tempo, parece que aquele dia não acaba mais. E eu já li o jornal, eu já mexi nas plantas, eu já lavei a roupa, né? E eu não tenho mais nada para fazer. Então, esses idosos que são encaminhados para o C3, eles colocam que muitas vezes até diminuem a quantidade de medicação que usavam e que lá eles descobriram uma nova vida, né? Um novo jeito de viver. Né? Eles descobriram novos amigos, eles fizeram novos amigos, eles ensinaram coisas que eles sabiam e que não tinham para quem passar, porque às vezes o idoso sabe fazer muito bem crochê, tricô, bordado, mas os netos não querem aprender. Se sente inútil, né? Então lá eles estão no seu grupo de iguais, né? Então eles conversam, eles trocam, eles, mesmo que o grupo seja de bordado, seja de tricô, seja de uma arte-terapia, todo grupo é terapêutico. Na medida que as pessoas conversam, que as pessoas, uma coloca para a outra como resolver um problema. Troca experiência. É um alívio de tensão, muitas vezes, porque a pessoa às vezes não tem para quem falar. Né? Então, esse idoso chega às vezes tão ruim, né? E depois de um tempo está entrosado, está vivendo a vida, está participando, descobriu novos amigos, ou então encontrou no C3 antigos amigos que não via há muito tempo. Fernanda, eu acho que tem assim, a Católica cumpre com o seu papel social, que é um papel da universidade, ela é comunitária, então tem essa obrigação de fazer esse trabalho. Agora, a sociedade também tem que ter essa responsabilidade, né, que é bem mais ampla, porque a sociedade tem uma dívida para com o aposentado. Trabalhou a vida inteira no país, né? Por dois motivos. O primeiro, porque o idoso trabalhou uma vida inteira para construir o país, para ajudar o país, ajudar a sociedade, ajudar a sua família. O segundo é porque todos vão ficar velhos. Tomara, né? Todos, quer dizer, e cada vez mais as pessoas vão chegar a uma terceira idade. Para não ficar velho só morrendo novo. Só morrendo novo. Ninguém quer. Então é uma das poucas coisas certas. Sim. Né? Todos queremos envelhecer, todos queremos chegar à terceira idade. Sim. Então a sociedade tem uma dívida. Bom, o que eu chamo de dívida? Vamos dizer o seguinte, o setor público, claro, o setor público tem obrigação. Hoje as estruturas de prefeitura, de governo do estado, de governo da União ficam muito devendo. Apesar que a gente estava falando no intervalo, a Fernanda disse muito bem, que tem conversas bem interessantes de intervalo. De bastidores. Né? Quando a gente fala assim, olha, como é que os aposentados se organizam? Os aposentados se organizam hoje em nível nacional muito bem. Tem uma associação hoje em nível nacional funcionando muito bem mesmo. Né? Algum tempo atrás eu escrevi um artigo, Aposentado mas não morto, né, que saiu aqui no Diário Popular, saiu na 0 Hora, e depois a associação em nível nacional repercutiu em nível nacional. E eu dizia exatamente isso, que os deputados, que os senadores e assim por diante se cuidassem, porque o aposentado não trabalha mais efetivamente de cumprir carga horária dentro de um serviço. Então ele pode fazer campanha, e pode fazer campanha a favor e pode fazer campanha contra. E fiscalizar. E daqui a pouco a gente está vendo, assim, quando tem as grandes questões nacionais envolvendo a aposentadoria, que os aposentados estão indo para o Congresso. Estão invadindo o Congresso, estão entrando no Congresso adentro para cobrar posições dos senhores deputados e senadores. Então, os deputados, senadores, depois deputados estaduais, depois vereadores, devem olhar com mais atenção. Bom, a máquina pública, infelizmente, ela está desmanchada, ela não funciona. Né? Funções como da Universidade Católica, através do C3, né, é uma parcela de uma atuação comunitária que quer cumprir esse papel. Então, eu creio que a sociedade, está na hora de também a sociedade cobrar. Também a sociedade se responsabilizar. Porque quem convive, eu moro aqui na Santa Terezinha, na Vila Silveira, e conheço muitas pessoas idosas que gostariam até de estar envolvidas em muitos projetos, mas por questão, muitas vezes, de mobilidade, né, acessibilidade, uma série de coisas, não tem condições. Bom, isso em tese deveria ser responsabilidade, né, do poder público. Claro. Quer dizer, e aí a gente diz assim, olha, mas são coisas tão elementares. Eu vejo algumas ruas, por exemplo, que nem na calçada o idoso tem condições de andar. Inclusive no centro. Inclusive no centro.
Bom, então se um idoso que está Buracos, andando com a bengala muitas vezes tem que segurar, né, no suporte de uma placa indicativa, né, de rua para poder descer, né, Porque não tem uma rampa. meio-fio, porque não tem uma rampa, né, ou tem que segurar num poste para poder descer uma rampa, descer um meio-fio. Né? Bom, isso é responsabilidade do Estado, isso a sociedade tem que cobrar. E aí quando tu falas, né, Manuel, que a sociedade tem que cobrar, né, porque a lei existe, ela está no papel. Só que a lei de acessibilidade, o Estatuto do Idoso, né? E aí quando tu falas que a sociedade tem que cobrar, eu sempre digo assim, quem tem que levantar essas bandeiras, fazer essas cobranças, é o próprio idoso. Sim. Este novo velho, este velho que é a primeira geração de idosos do Brasil, que somos nós. Que responsabilidade. Então nós temos que cobrar, sim. Vamos começar a cobrar dos nossos vereadores, que estão aqui perto de nós. Próximo, né? Vamos cobrar deles que nós elegemos, que nós lembramos, porque também é muito importante. E por isso que eu sou contra que o idoso, aos 70 anos não precisa votar mais. Não, nós temos que votar sim. E nós não temos que votar naquele vereador, ou naquele deputado, ou naquele prefeito que o nosso filho manda, ou que o nosso marido quer. Nós temos que conhecer quem são as pessoas. Plataforma, né, de governo. Plataforma de governo, e depois nós temos que ir lá na Câmara de Vereadores cobrar, olha, eu votei em ti. Por isso e por isso, tu por isso. dissesses que tu ias fazer isso e não fizesses. Né? Eu tenho que participar dessa vida pública. Claro. Porque eu sou cidadão, eu não sou um cidadão de segunda, Não. eu sou um cidadão de primeira. E eu só vou exercer essa minha cidadania se eu participar, se eu cobrar, se eu exigir esses direitos. Aí tu fala da Associação dos Aposentados a nível de Brasil, e eu falo das Associações dos Aposentados de Pelotas, e que nós temos. E que o presidente da associação é um dos vereadores, que foi eleito com voto dos idosos. E faz muitas propostas e os idosos têm que correr atrás. Se elegeu em cima de uma plataforma. Isso, em cima do idoso. Sim. Então, nós, idosos, nós temos que votar em quem luta pela nossa causa. Claro. Agora, nós temos que levantar as nossas bandeiras. Nós não podemos ficar esperando, né, que o nosso filho levante por nós, que a Sula, que trabalha com idosos, que o Manuel Jesus, que gosta de fazer palestras, que foi professor da faculdade, que a Universidade Católica. Não, nós temos que nos engajar de uma tal forma, porque nós somos uma parcela significativa da população de Pelotas. Nós somos 15% da população de Pelotas é idosos, são idosos. Né? Então, nossas Pelotas está acima da média nacional, que é 9%. Isso nos últimos dados do IBGE. Eu acredito que até agora esse número tenha modificado. Então, nós é que temos que exigir isso. E eu digo assim lá no C3, né, o nosso trabalho não é para os idosos. Nosso trabalho é com os idosos, porque são eles que constroem e reconstroem aquele projeto a cada dia, a cada ano. No final do ano, nós passamos uma ficha de avaliação para os nossos voluntários, para eles colocarem a sua opinião, o que gostariam que modificasse, e passamos uma ficha de avaliação para cada usuário, para que eles avaliem a oficina que participam, o que eles gostariam que fosse diferente, o que eles gostariam que modificasse, e dentro do possível, porque às vezes eles me pedem umas coisas que eu não tenho condições de fazer, né? Principalmente condições financeiras, né? Mas dentro do possível a gente vai adequando, e eu sempre digo que eu acredito que é por isso que o C3, nessa caminhada de 25 anos, chega como um projeto vitorioso, porque é construído junto, né? Com eles, porque não adianta tu vir com batatinha se eles querem abobrinha, porque o nosso idoso, esse novo velho, ele sabe o que quer. E graças a Deus, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando nesses 25 anos, para que eles exerçam a sua cidadania, para que eles tirem o Estatuto do Idoso do papel. Né? Porque o Estatuto do Idoso, como qualquer lei no papel, é uma lei morta.
É uma lei bonita, uma lei de primeiro mundo, muito bem escrita, só que nós precisamos tirá-la do papel. Para que a gente tire do papel, primeiro eu tenho que conhecer. Claro. E para poder exigir os meus direitos, eu tenho que conhecê-los. E Sula, quem é que pode participar? As pessoas podem estar nos assistindo agora, né? Tá, eu quero participar lá num grupo do C3. Como é que se dá isso? A maior parte das pessoas vem do boca a boca. Porque tem um parente, tem um amigo, e aí vem porque viu no jornal a programação, ou vem alguém que indica, ou um médico, ou uma assistente social que mora, sabe que o C3 funciona ali no final do areal, né? Eles vêm assim. A gente tem até um endereço. Qualquer pessoa pode participar do C3, desde que tenha mais de 50 anos. Mais de 50. Aí tu vai dizer assim, mas 50 anos ainda não é idoso. Não, realmente. O nosso foco é trabalhar com a terceira idade, né? E é a partir de 60 anos. Ser considerado velho no Brasil, idoso, né? Ou terceira idade, é a partir de 60 anos, nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Mas nós, quando montamos os centros de convivência, nós abrimos, então, a partir de 50 anos, porque muitas pessoas se aposentavam e não tinha nenhum trabalho para essa faixa etária. Então, basta ter 50 anos, né? E vai lá no centro. Isso, e se inscreve em uma dessas 26 oficinas que o C3 possui. Em horário comercial? É o nosso horário, das 8 ao meio-dia e da 1 às 17 horas, das 13 às 17 horas. Para os mais antigos é onde ficava o Instituto de Menores. Primeiro piso do Instituto de Menores, né? Que é a casa que nos acolhe. A gente está botando o endereço até ali no ar. Avenida Domingos de Almeida, 3.150 no primeiro piso do Instituto. O pessoal já está lendo ali. Bem lá. E aí, voltando para ti, tu vai dar uma palestra que são os 10 passos... 10 coisas 10 coisas que aprendi nos 60 anos. Pode dizer alguma delas para nós? Posso? Não diz tudo. Não diz tudo, porque... Só dá um gostinho, assim, Não. Mas a primeira questão, assim, levantada pela Sulanita agora, a partir de 50 anos, então só a Fernanda que não entraria nesse grupo, né? Bom, ainda não. Mas ela chega lá, se Deus quiser. Né? Mas, por exemplo, assim, eu cheguei aos 60 anos e eu digo assim, eu vou poder andar de ônibus de graça, né? Ainda não andei de ônibus, já faço com 60 anos, ainda não andei de graça, vou ter que fazer. Em tão pouco tempo tu já tem as 10 coisas? Porque, na verdade, era um projeto que eu tinha, né? Quando eu digamos, fui parado, né, pela minha cirurgia, o câncer te ensina uma série de coisas. A primeira delas é ter paciência contigo mesmo, né? Então, tu tem que pensar o seguinte, olha, a minha vida começa aqui, né? E eu tenho que dar um novo sentido para a minha vida. E eu ganhei de bandeja, assim, literalmente, assim. O Papai do Céu me disse, olha, Manuel, está aqui, né, parte do zero. E, de fato, ele me deu, né, uma série de condições para isso. E quando eu completei 60 anos, eu tinha já esse intuito. Eu queria colocar na internet de presente para os meus amigos, né, 10 coisas que eu tinha aprendido. E por isso que eu coloquei com esse nome, 10 coisas que aprendi nos meus 60. Sim. Porque eu acho que não obrigatoriamente... Não é a partir dos 60. Não, e não vai ser os outros. Quer dizer, outras pessoas... São os teus 60. Podem ter aprendido outras coisas. E alguns podem dizer o seguinte, mas Manuel, isso aí é uma bobagem, uma idiotice. Né? Não passei nem perto desse tipo de coisa. Então, eu tenho umas coisas bem elementares. A primeira questão, eu sempre fui, e o pessoal me considera assim, muito ligado à questão de religião. Eu sou católico, apostólico, talvez não seja tão praticante quanto deveria, né? Mas sou católico apostólico relaxado, para não dizer romano. Né? Em vez de romano, relaxado. O R continua o mesmo. Né? O R é o mesmo. É o mesmo, né? Só troca a palavra. A continuação. Como a Sulanita está dizendo que não importa muito, né, a questão da palavra, né? Importa o significado, né? Eu coloquei o relaxado. Então, nessa minha vinculação, eu tenho colocado para o pessoal o seguinte, eu acho que tem que diferenciar duas questões, especialmente para a pessoa idosa. A primeira, o que é ter fé? E a segunda, o que é ter religião? A fé é um pressuposto de qualquer pessoa. Qualquer pessoa precisa ter fé. Né? Então, tu pode ser das coisas mais elementares. Tu pode ter fé num Deus. Bom, aí qual é o tipo de Deus? Se ele se chama Jeová, se ele se chama Alá, se né, ele é ligado à católica, evangélico, se ele é umbanda, né, isso não interessa, Tu precisa de um referencial religioso. E a tua fé é muito maior, porque ela se expressa nas tuas relações. Com o outro, né? Com o outro.
Tu tem que ter fé Contigo mesmo e nas com pessoas com quem tu te relaciona. Né? Então, tu passa a criar, né, os teus parâmetros de fé, por exemplo, com a tua família, né, com o teu esposo, com a tua esposa, né, com quem tu ama, assim, teu filho, tua filha. Né? Tu tem que ter esse pressuposto de fé. Isso é uma coisa. A religião é outra. Sim. A religião é uma prática da tua fé por um grupo com o qual tu acha que tu deve conviver. Sim, tu escolhe. Né? Tu escolhe. Então, qual é a religião que tu vai escolher é outra história. Então, Tu pode ter fé e não ter religião alguma. Pode. Apesar que eu acho que é mais fácil tu, digamos assim, trabalhar a tua fé se tu encontra realmente o teu espaço religioso. E eu não estou defendendo nenhum. Sim. Né? Se tu encontra o teu espaço religioso, né? O que tu vai ser? Essa é outra questão. Aquele que tu te sente melhor, né? O grande problema não é tu teres fé ou tu teres uma religião. O grande problema normalmente são os religiosos. Né? O meu pai tinha uma expressão que ele diz o seguinte: o pior dos religiosos é serem abecedados. Né? É aquele religioso que quer te convencer de qualquer jeito. Né? O Papa usa uma expressão agora que é muito interessante, o Francisco, que todo mundo está apaixonado, um amor, né? Tá apaixonado por ele. Né? Não o Papa diz que um católico hoje não pode fazer proselitismo. Né? Isso o Papa repete seguidamente. O que é proselitismo? É tentar fazer a força. Tu vai ser católica, querendo ou não querendo. Né? Isso é proselitismo. Porque a minha religião é que é a boa. A minha religião é que é boa, babá. Né? Então tu encontra muito disso, assim, pessoas que querem te convencer à força. Né? Então não, o problema não é nem a fé, nem a religião. O problema está nos religiosos, que muitas vezes querem ser mais cristãos do que o próprio Cristo. Então essa é a primeira questão. Então essa é uma das que eu coloco entre as 10 questões que eu aprendi. Tu aprendeu. Vamos para o intervalinho? Vamos. A gente vai para o intervalo. Infelizmente é o último intervalo, que esse assunto rende muito, mas vai lá tomar uma aguinha, volta que ainda tem uns minutos para a gente conversar sobre terceira idade, ou velhos, ou idosos. A gente está falando sobre os 25 anos do C3. Casa Blumenau, a loja preferida de Pelotas e da região. O melhor em cama, mesa, banho e tapetes das principais marcas, como a São Carlos. Para todas as estações temos tecidos, roupas de cama, como edredons, jogo de lençóis e toalhas da Altenburg, Doller, Budmeier, Karsten, Santista, Artex e cobertores Etrúria, Jolitex e o que você imaginar de modelos, tamanhos, cores. Qualidade, variedade, estilo e economia. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Você ouviu isso? Caramba! Owen Wilson! Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. You messed with my sister, huh? Get him! Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Let me handle this. Your sister? No. He messed with his mother. And picture this, his grandmother, too. Disgusting. You got have it. That was a close one. Thank you. Nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. ¿Dónde está el canalla? Another misunderstanding? ¿Dónde está el canalla?
Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o último bloco do Entre Nós, que hoje está falando sobre os 25 anos do C3 da Universidade Católica de Pelotas. E está com a gente a Sulanita Arruda, que é coordenadora do C3, vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, Manuel Jesus, professor universitário, palestrante também da programação que a gente vai começar a falar agora, né? Desses 25 anos, e a gente vai ficar com um gostinho de quero mais, que no outro bloco a gente perguntou, né, as 10 coisas que tu aprendeste com os teus 60 anos. Mas eu só quero fazer uma provocação, acho que agora a Sulanita tem bastante da questão da programação, que é o seguinte, eu acho que o idoso tem que se dar conta de que ele não está morto. Né? Se quiser se encolher, né, ir para trás da sua cama, ir para dentro de casa, babá, ele tem toda a chance, ele pode fazer. Mas não é esse o caminho. Né? Tu não vai te realizar e tu vai morrer encolhido. Né? Só isso. Agora, a provocação do C3 foi exatamente nesse sentido. Né? Na próxima quarta-feira, 15 horas, eu vou estar lá no antigo Santa Margarida, né? Não digo isso para os novos, né? Que é campus da Universidade Católica, né? Para nós os antigos é o Santa Margarida. Eu vou estar lá falando exatamente a respeito disso. Como é que você pode se colocar em 10 coisas que eu aprendi nos meus 60? Se você está com 70, 80, né, ou 90, isso não importa. Né? Você vai aprender assim como eu já aprendi com 60. Quem sabe eu tenho mais 30. Claro! E quem sabe, né, Manuel, de repente até as pessoas têm mais 10 coisas, ou mais 20 coisas para acrescentar que eles aprenderam. Com certeza. Até porque já viveram mais. Com certeza. E aí a programação é extensa, né? Ela começa sexta-feira agora, amanhã. Amanhã, né? Começa então no dia 25 né? Com a 9ª Mostra Artístico-Cultural da Maturidade, lá no auditório do Antônio Zátera, 14 horas, nós começamos então com essa mostra. Já é o 9º ano que a gente realiza, vários grupos, né, de Pelotas vão então mostrar os seus talentos, né? Então são corais, são grupos de dança, cantores, é uma série de grupos de Pelotas, né? E da região, vem um grupo de Rio Grande, vem um grupo do Sesc de Gramado, então são 12 grupos ao todo. Então nós esperamos que as pessoas se façam presente ali no auditório da UCPEL, né, no auditório do Antônio Zátera, para prestigiar esse evento. Nós sempre, todos os anos, esses 9 anos, superlotamos aquele auditório. Então, sim, uma tarde maravilhosa, vão bem cedo, porque a gente não vai ter lugar. Né? E a gente espera que essa chuvinha pare, para que as pessoas tenham mais coragem de sair para a rua. Né? A entrada é livre, é gratuita, né? É de grátis, né? É de grátis. A gente só pede que as pessoas levem 1 litro de leite, uma caixinha de leite, que nós doaremos às crianças do Instituto de Menores. Perfeito. Então, depois, no dia 26 de setembro, então, agora, depois de amanhã, no sábado, nós teremos uma missa festiva às 17h30 na Catedral, em onde todas as pessoas também estão convidadas, né? No dia 28, na segunda-feira, nós teremos uma sessão especial na Câmara de Vereadores, 14h30, que é uma proposição, então, do vereador Salvador Ribeiro, e nós esperamos, né, o C3 vai receber essa homenagem da Casa do Povo, né, e nós esperamos que as pessoas estejam lá também conosco, porque esse prêmio é um prêmio de todos nós, né? O C3 está nessa caminhada há 25 anos, né? É um tempo, né? São bodas de prata. Nossa, tá chique! Né? Então nós esperamos que as pessoas, que os nossos parceiros, que os nossos apoiadores, que os nossos voluntários e todas as pessoas que conhecem também e que participam, nós esperamos que aquela Câmara de Vereadores não tenha lugar. Fique pequena. Né? Fique pequena, né? Nosso coral vai abrir esse evento, né? Com a regência da nossa regente Vera Vargas,
A gente acredita que vai ser um momento bem emocionante para nós, né? E depois, então, no dia 30, é o nosso palestrante, aqui nós já fez bastante, convite, né? No dia 30, a palestra com o Manuel Jesus, então, com as 10 coisas que aprendi com os meus 60 anos, ali no campus do Santa Margarida, ali entrando pela Dom Pedro II, na sala 100K, às 15 horas. Nós também, essa palestra, ela está dentro do ciclo de palestras Conversando com a Terceira Idade. É um ciclo que o C3 tem, né? Sempre na última quarta-feira do mês, nós convidamos um profissional das mais diversas áreas, né, para fazer essa palestra. Então, colocamos, né, até porque o Manuel foi nosso voluntário, é um amigo muito querido, colocamos, porque ela estava dentro dessa semana de festividades, colocamos a palestra e nós esperamos que muitas pessoas vão assistir o Manuel, porque ele é muito conhecido e muito querido dentre os nossos usuários. Não, né? E aí até em relação, a gente queria falar com ele sobre voluntariado, ele falou, mas ele não falou a experiência dele rapidinha como voluntário. Porque, geralmente, quem resgata, quem ganha muito, é quem é o voluntário, né? Quem faz o voluntariado, muito mais do que a pessoa que recebe, acredito eu. Fernanda, na verdade, assim, eu acho que foi um aprendizado de mão dupla, né? Porque eu não tinha, porque a Silvana estava falando a respeito da questão do nome, Oficina de Espiritualidade. Então, tem 2 preconceitos aí. Um é que é uma coisa somente religiosa, e a outra por ser possivelmente ligado à questão de espiritismo. Então fica uma coisa ou ligada à católica ou ligada ao espiritismo. Não tem nada a ver. Nós fizemos durante um ano estudos, tá? E estudos sobre religião. Então eu tinha no grupo o pessoal que era espírita, o pessoal que era evangélico, o pessoal que era umbandista e assim por diante. E foi um estudo fantástico. Assim, é um trabalho ecumênico, né? Nós levamos assim, as características de cada uma das religiões ou das filosofias. Tá? E aí o pessoal, poxa, a palestra dizia o seguinte, não, mas peraí, eu sou umbandista, as coisas lá acontecem assim, eu sou espírita, as coisas lá acontecem assado. Né? E foi uma troca de experiência, eu levei a teoria e eles me trouxeram a prática. Claro. Né? Quer dizer, eu conhecia, estudava, eu dou aula no Instituto de Teologia, então também trago isso presente, né? Levava isso para eles, mas eles me traziam a prática, eles me diziam assim, não, mas peraí, na igreja evangélica é assim. Né? Ou na maçonaria o meu marido participa e o que eu sei é assado. Né? Então tu vai tendo esse e todo mundo busca muito, né? Vai agora desmistificando até muitas vezes, né, conceitos, né, e derrubando alguns preconceitos que as pessoas têm. Até por não conhecer, não, porque eu não conheço, isso aí não é uma coisa de Deus, ou eu não me dou com aquela pessoa porque ela é espírita e eu sou católico, e isso não tem nada a ver, né? E aí eu acho que o interessante é exatamente isso. As pessoas vão se dando conta, mas peraí, a fulana é isso, Beltrana é isso, a ciclana é aquilo. Bom, mas peraí, nós estamos convivendo no mesmo grupo. Então, o fundamental das relações é o respeito. Sim. Né? É a aceitação do que o outro é e o respeito por aquilo que ele é. Porque senão fica aquele fanatismo, uma briga lá para cima, que há anos brigam em nome de Deus, né? Religiões em nome de Deus. Aí a gente pode discutir num outro momento, né? Eu sempre quando falo em palestra, né, eu sempre digo o seguinte, não existe guerra religiosa, nunca aconteceu nenhuma guerra religiosa. Eles falam em nome. Tá? Bom, existe guerra econômica e guerra política com a desculpa religiosa. Eles usam o nome, exatamente. Usam o nome. Isso numa outra ocasião, de repente, a gente pode... Isso é um papo louco. Então, assim, para a gente encerrar, fazer um convite, vocês fazerem um convite para as pessoas participarem, né? E na realidade ainda faltou uma coisa. Faltou o nosso baile, né? Que as pessoas devem estar esperando. 1º de outubro, é o único baile que o C3 faz, eles amam baile, mas a gente acaba fazendo só um por ano. Então, no dia 1º de outubro, quinta-feira que vem, né? No Clube Diamantinos, o C3 vai fazer esse baile, então o baile de aniversário. Vai ter bolo, né? Vai ter, o Beto e Izar tocam nesse baile. Do nosso canal. Né? Do canal aqui da TV Cidade, né? Já é o 2º ou 3º ano e eles gostam muito. Então nós pedimos também que nesse baile a entrada é gratuita, é aberta, nós não vendemos mesa nem nada, as pessoas podem entrar e sentar, escolher a mesa e dançar, e podem levar os seus maridos, porque é aberto os namorados, quem não tem marido nem namorado, quem sabe aproveita para ver se arruma lá.
Claro! Por que não, né? Claro. Olha, eu já vi gente namorando lá e estão até casados hoje. Mas claro. Né? Então, fica o convite para que as pessoas participem. A entrada, então, é 1 litro de leite também, uma caixinha de leite, né? Que nós doaremos, como sempre, ao Banco de Leite Madre Teresa de Calcutá. E o C3, então, encerra essa semana de festividades, né? Em comemoração aos seus 20 anos, fazendo um convite a todas as pessoas de Pelotas e região que queiram participar dessas atividades, serão todos muito bem-vindos. Esse lado de agência matrimonial eu não conhecia. Mas eu sei de casos mesmo que acontecem. O coração, a não alma, tem idade. não envelhece. Claro que não. Deve ter velhinho fazendo assim, que nem a Ana Maria Braga. Assim, como é que é o coraçãozinho. Gente, agradeço muito a participação de vocês. Parabéns pelo trabalho do C3, que ele comemore mais 25, mais 50, mais 70, mais 100, porque é um trabalho que as pessoas precisam, que a gente precisa, e que bom que existe aqui em Pelotas, que as pessoas tenham a oportunidade de ter um local assim para poder ir, para poder se divertir, aprender, ensinar. Para poder viver. Para poder viver. Como tu falastes, é o novo velho. Adorei essa. Agradeço de coração a presença de vocês. E a gente agradece você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. E o nosso próximo encontro ao vivo é na quinta-feira que vem. Até lá.